24 horas. Neste momento, terroristas estão tentando assassinar um candidato à presidência. Minha esposa e minha filha foram sequestradas. E as pessoas com quem trabalho podem estar envolvidas nos dois casos. Sou o agente federal Jack Bauer. Hoje é o dia mais longo da minha vida. Senta que lá vem a história. Eu odeio esse canal. Não, não! E aí, pessoal? Meu nome é Onsley, continuando na pegada do universo paralelo, trago hoje para vocês o detalhamento de tudo que rolou nos quadrinhos com a minissérie Extremis Males. No vídeo anterior, já antecipei o ponto mais relevante das revistas, que é o trio de agentes que nos acompanham durante toda a história do jogo 2. E agora, chegou a hora de esmiuçarmos a narrativa dos quadrinhos em si. Não é à toa que a história do gibi se inicia em Manhattan. Afinal, a função das HQs é representar alguns fatos que rolaram entre o jogo 1 e o jogo 2. Algo que é feito muito bem com a revista, explorando localidades do mapa fora da área jogável de Nova York. Assim, através da primeira edição, visitamos bairros famosos como Chinatown, Greenwich Village ou mesmo Harlem, locais que nos ajudam a entender como ficou o clima depois da derrocada do Blizz e do LMB. Afinal, a conclusão da história do primeiro jogo é algo meio conturbado. A narrativa, por ser bem superficial, deixa o pessoal até na dúvida sobre o que aconteceu. Dessa maneira, antes de falar do que é relatado nas HQs, vamos revisitar o final do jogo original. Lembram dessa novela aí em segundo plano? A batalha final contra o Coronel Blizz? Tipo, matamos o cara derrubando um helicóptero, desestruturamos o LMB e depois descobrimos detalhes da traição do Kinner. Feito isso, a história acaba e começa a pobre narrativa do conteúdo do endgame desse jogo, que para aqueles que nunca entenderam, pode ter como base a explicação feita por áudios do Balassi. Como vai, Nova York? Chegou a hora do Adivinha Só, a melhor rádio pirata conspiracionista transmitida direto do centro de Manhattan. Se você não gosta, então vai lá e faz a sua. Eu adoraria ter competição. Sabe como é? É muito sem graça ser o líder de audiência toda semana se você é o único competidor. Hoje eu vou dar uma aula de ciências para vocês. A natureza odeia o vácuo. Dizem que é porque o vácuo é um saco vazio. Enfim, o negócio é que onde existir um vazio, alguma coisa vai tentar preenchê-lo. Ora, é uma lei da física. Não dá para refutar. E as minhas fontes me disseram que aquele vazio que o Blizz deixou na liderança da LMB já foi preenchido. Não sabemos quem é ainda, mas a galera da roupa khaki já está se organizando de novo. E isso com certeza não vai ser bom pra gente. Aí, vocês não vão acreditar, mas até que eu sinto falta do Blizz. Não, calma, pera lá. Eu sei que o mundo tá bem melhor sem aquele cara, mas a verdade é que um sujeito que adora subir num caminhão e ficar gritando no alto-falante sobre o fim do mundo é a melhor fonte de piadas para pessoas como eu. A gente tem que agradecer a Division por tirar aquele cara de perto da gente. Mas não vão achando que eles fizeram isso por pura bondade. Lembrem-se sempre. O inimigo do meu inimigo pode virar meu inimigo depois que ele matar o meu inimigo. Aliás, como no dia dessa jogatina quis inventar e derrubar o helicóptero com o sniper, aproveito a enrolação do gameplay para reproduzir outro áudio, que também sugere a troca da liderança das facções como uma estratégia para a sobrevivência. Então, um amigo meu que foi 3 vezes pro Iraque me disse uma coisa. Se você matar um líder inimigo, você só tá dando uma promoção de presente pro cara que tá abaixo dele. Ou seja, você nunca vai conseguir derrubar todos os líderes dos seus inimigos, porque sempre vai ter um imbecil querendo assumir o cargo do cara que você matou. Onde eu quero chegar com isso? Nova York, colegas. Eu sei que vocês estão todos felizes por causa da notícia que o Coronel Blizz morreu, porque ele era o líder maluco do LMB, e agora que ele morreu, com certeza a facção inteira vai desmoronar, não é? Vai sonhando, mané. Vocês sabem o que aconteceu depois da morte do Blizz? O vice dele assumiu na mesma hora e começou a dar ordens. No fundo não mudou porra nenhuma. A não ser que vocês achem que o Blizz era um gênio estrategista que carregava a facção nas costas. Mas convenhamos que essa teoria é mais furada que barquinho de papel. E não é só a LMB. Eu aposto 5 com vocês. Até parece que 5 vale alguma coisa hoje em dia, né? Mas eu aposto 5 que todo mundo tá fazendo a mesma coisa. Ou seja, tem muita gente querendo assumir o poder por aí, dando ordem, sabe? Se vocês acharam que eles iam botar o rabinho entre as pernas e sair correndo depois que o chefe deles morreu, estão muito enganados.
Que tal, agente? Acabou de matar o comandante da última ameaça organizada de Manhattan. Não foi fácil e perdemos muita gente boa, mas você quebrou a espinha do LMB. Ninguém vai barrer as vizinhanças dizendo junte-se ou morra apontando uma arma para as pessoas. Não sem o Bliss para comandar o show. Ainda vai ter esquadrões deles por aí, mas sem o chefão, nós damos conta sem o menor problema. Após esse paralelo com a história do Iraque, não haveria informações tão relevantes, salvo os pequenos detalhes que indicavam a continuação da história na cidade de Washington, como mostrei em outro vídeo. Assim, daí para frente a narrativa anda de lado, e toma como foco eventos situacionais, como mostra as 4 incursões que são liberadas no instante que você chega no pós-jogo. Para aqueles que curtem um pouco de nostalgia, ou mesmo aqueles que querem recordar a história de cada uma delas e constatar o porquê elas não teriam relação com a narrativa principal do jogo, segue aí uma montagem que fiz usando trailers oficiais da Ubisoft Brasil. Recebemos relatórios da JTF sobre a LMB estar se reagrupando na estação de tratamento de água Warren Gate. A central está planejando explodir o local, mas essa estação é vital para a recuperação de Nova York. A equipe Falcon foi enviada para patrulhar a área, mas eles ficaram sem comunicação. Impeça a LMB antes que seja tarde demais. Following the retreat of the Last Man Battalion, other factions are taking over the city. In Columbus Circle, Rikers have seized one of the anti-aircraft sites abandoned by the LMB. Now they control the entire Manhattan airspace and are taking possession of our supply drops. Take back the area. Terrifying whispers of the Four Horsemen. Powerful cleaners hell-bent on burning out the virus once and for all. Cleansing the city deeper, purifying it in ways no one could ever imagine. We are gonna end this madness. It's time to gear up. It's time to take back the underground. The Channel 93 TV station. That is critical to restoring communications to the residents of New York. The Rikers, they have it and are holding hostages. These guys have some heavy ordnance. You and your team will need to come prepared to save those people and the station. Com essas reticências da história em mente, além de um modo de jogo chamado Dados de Alvo, que junto com as incursões justifica uma continuidade infinita da narrativa, com novos comandantes das facções aparecendo em todos os lugares do mapa, falta só falar do Keener, para que todos fiquem a par do ponto inicial das HQs. Para não enrolar muito, já que minha ideia aqui é apenas abordar os pontos relevantes para a história e não fazer um vídeo gigante sem motivos, segue o encerramento do arco do Keener, junto com um dos áudios do West Side Pias, que nos fizeram subentender que ele havia abandonado a ilha de Manhattan. Bom, estou aqui. Aaron Keener, o filho pródigo da First Wave. Normalmente eu faria isso cara a cara, mas não tenho 100% de certeza de que lado você fica. Você age de um jeito na frente da senhorita Lau e de outro totalmente diferente quando não está na coleira. É uma contradição interessante. Sabe, eu acho que no fundo você entende. Você sabe que as antigas regras, leis, governos, essas coisas morreram no Black Friday. Mas os mercenários, os condenados, os espertos e os bons o suficiente para pegarem o que precisam, eles vão sobreviver. Eu vou prosperar. E agora, eu vou embora. Tem um mundo enorme inteirinho lá fora ao meu dispor. Talvez você descubra como eu fiz isso. Talvez decida fazer o mesmo um dia quando se cansar de lutar em uma guerra sem fim por pessoas que não valem a pena. Quando essa hora chegar, talvez você e eu possamos trabalhar juntos, afinal. Só mais uma coisa. Se um dia você sair desta rocha, não venha me procurar. Quando precisar, eu encontro você. Tendo por base todas essas informações, estamos prontos para mergulhar no que é dito nos quadrinhos. Enquanto isso, na Sala de Justiça. Resumidamente, as coisas por lá se passam em 3 momentos diferentes, onde cada um se resume a uma edição. Isso porque cada uma delas agrega à história uma nova cidade, um novo agente e assim um ponto de vista diferente à trama, já que cada edição é narrada pelo personagem por ela introduzido. E antes que eu me esqueça,
Prezando o hábito de não estragar a surpresa alheia, caso você ainda pretenda ler a minissérie, não recomendo assistir o vídeo a partir desse ponto, já que entraremos nos pontos-chaves da história. A propósito, alerta de spoiler daqui pra frente, ok? Spoiler, spoiler, spoiler alerta! Tu gosta de spoiler? Então fica, meu. Agora se você não gosta de spoiler, então, meu irmão, posso fazer o quê, né? Fica aí também e dá like, né? Fazer o quê? Após vender minha imagem de bom moço, repetindo esse bordão de spoilers, posso dizer que a trama principal das HQs se desenrola apenas nos bastidores, e o leitor assume a responsabilidade de unir os pontos soltos da história aos fatos que ele descobre no decorrer de sua jogatina em Washington. Dessa maneira, os fatos relevantes da narrativa dos quadrinhos se resumem a 5 pontos principais. O restante dos temas abordados pelos gibis são dramas pessoais relatados pelos seus próprios protagonistas, que não vejo razão de detalhar aqui. Mas para não deixar essa interrogação na sua cabeça, se questionando que tipo de dramas pessoais me refiro, eis um overview de cada um deles. Na primeira edição, temos o Caleb, com seu arrependimento e desejo de vingança devido à trágica perda de um de seus companheiros. Na segunda edição, temos a Heather, que por ser uma psicóloga, passa por dilemas como evitar que o comportamento obsessivo do Caleb coloque a missão em risco ou a responsabilidade que ela tem ao colocar a vida de um refugiado de seu assentamento em perigo. E na última edição temos o Brian, tentando fugir do seu passado, de quando ele era policial em Baltimore, devido à brutalidade que não só ele, mas todos seus finados companheiros de delegacia testemunharam no final da epidemia. Contextualizados os dramas de cada um, vamos à narrativa em si. Voltando para o final do jogo 1, que é onde a narrativa começa, com todos os líderes de facções mortos e os grupos remanescentes tentando se reestruturar, a SHD obtém através de um informante uma pista a respeito de um novo fornecedor de armas que está ajudando uma das facções. Assim, 3 dos 5 pontos mais importantes já rolam na primeira revista, onde, seja pelo trailer que legendei há algumas semanas, ou mesmo a capa dessa edição, está claro que a facção em questão é o LMB. No início da missão, descobrimos que a pista fala que esse fornecedor de armas supostamente seria o Kinnear, e por isso a SHD despacha 3 agentes experientes para ajudar a JTF, algo que até faria sentido devido à proximidade do Kinnear com o Coronel Bliss. O primeiro ponto relevante é o fato da SHD ainda investir esforços em Nova York para achar o Kinnear. O que mostra que mesmo com a despedida em um áudio do Ashside Pierce, que reproduzi minutos atrás junto com seu último eco, a agência continua apostando suas fichas que ele está em Nova York. Algo que já sinalizava, antes mesmo do lançamento do jogo 2, que havia uma boa possibilidade de não encontrarmos o Kinnear em Washington. O que aconteceu? E devido às pistas escondidas em um museu que mostrei em um vídeo anterior, nos levará diretamente à narrativa do que rolará no episódio 3, e o retorno à Grande Maçã. Voltando ao gibi, a revista começa com esse confronto do LMB em um armazém em Chinatown, onde a SHD descobre que o tal fornecedor não seria o Kinnear, mas sim uma mulher trajando roupas militares pretas e especialista em combate. Tanto é que ela mata o companheiro do Caleb e consegue fugir do cerco da JTF ao prédio. O segundo ponto relevante rola após o Caleb rastrear o paradeiro da mulher, que foi encontrado graças à análise de um eco na casa do informante que deu a pista sobre o tal fornecedor SHD, e acabou sendo assassinado por ela. No esconderijo dela, no Harlem, a encontramos acompanhada de um agente da Division, um tal Ike Ronson, que, diga-se de passagem, mesmo tendo todo o perfil de um agente traidor, continua com seu relógio na cor laranja. Esse mesmo Ike é um dos personagens do novo livro, o tal Broken Dawn. Apesar de demorar para aparecer por lá, ele é um dos pontos-chave da história, como mostrarei no próximo vídeo desse quadro. Assim, para não adiantar muito do assunto, evidencio aqui a aparição dele na primeira edição do gibi como um ponto relevante. Afinal, isso introduziu na narrativa um novo elemento que 2 meses após o lançamento dessa edição, no mês de março, se tornará um antagonista de uma nova história. Continuando e indo para o último ponto importante dessa edição, o esconderijo da tal mulher no Harlem fica no subsolo de uma usina de tratamento de água. Por lá descobrimos o que considero a coisa mais importante de todo o universo paralelo, que é uma salinha cheia de informações relevantes. Começando pelo que rola na hora que o Caleb invade a sala. Nesse momento, seu Isaac é desconectado da rede SHD, devido a uma gaiola de Faraday que protege o local. Para aqueles que não conhecem, esse é o termo técnico para algo construído e envolto em metal para bloquear o seu interior de qualquer sinal eletromagnético, ou em outras palavras, uma forma de ter um ambiente isolado de qualquer comunicação com o exterior. E para que isso? Bem, reparem ali na mesa 2 relógios da SHD. Ambos estão ligados. Algo parecido com aquela mesa na base de operação onde estão os relógios que coletamos dos agentes da primeira onda desaparecidos. Assim, a gaiola de Faraday serve para evitar que esses relógios se comuniquem com a SHD, enquanto eles são guardados pela misteriosa mulher. Algo que entenderemos melhor no livro, ou até mesmo no jogo. Outra coisa importante é essa parede com fotos cheias de X, bem na pegada de alvo eliminado. Algo que para quem leu o primeiro livro, inspirado no jogo, ou mesmo viu meu vídeo a respeito, conseguirá relacionar com a descrição dos homens que mataram o Bill e seu colega de trabalho.
Lembram do tal soldados com roupas militares pretas? As coisas agora estão começando a fazer sentido, né? Ainda analisando a sala, reparem um mapa no lado esquerdo. O mapa da área acessível do jogo 1 antes da atualização 1.6, já que ele não consta nem a parte norte da DZ e nem o Washside Piers. Sem contar que aí estão todos os esconderijos marcados. O que nas entrelinhas quer dizer que seja lá quem for, esse pessoal está há muito tempo observando essa HD e seu modo de operação em Nova York. Outro mapa bem no centro da imagem marca 5 cidades. Dentre elas Nova York, onde estamos, e Washington, para onde iremos. Além delas também estão marcadas Boston, Filadélfia e Baltimore, sendo essas últimas duas, não por coincidência, as cidades da Heather e do Brian. Mas voltando à história da revista, devido ao acionamento de um alarme, a misteriosa agente surpreende o Caleb. Após uma breve luta consegue escapar e explodir o local, para não deixar pontas soltas, seguindo a mesma ideia do que ela fez ao matar o informante da SHD que revelou sua existência. E assim termina a primeira edição. Caleb deixa Nova York a caminho da Filadélfia, ostentando em suas costas uma besta, a mesma da capa da revista, algo feito propositalmente pelos editores para deixar claro que as especializações do novo jogo já era algo usado em Nova York, inclusive por agentes da primeira onda, como mostrei ser o caso do Caleb no vídeo anterior. Próxima parada, Filadélfia. Logo no início da revista, vale uma menção honrosa por ocorrer algo relevante, mas que gerou muito barulho. Algo que foi comentado pelo escritor da minissérie em um podcast, para o qual deixarei o link nos comentários. Em suma, um comportamento comum dessa nova geração do mimimi, que vê problema onde não tem. Resumidamente, nessas páginas é retratada Heather, caçando perus para o assentamento que ela protege. Algo bobo, mas que gerou discussão e quase foi vetado pelo pessoal da Massive Ubisoft. Afinal de contas, se você acompanha os patch notes, deve saber que o pessoal por lá gosta de vender uma imagem de bom moço, sempre se posicionando contra a matança de vida selvagem dentro do jogo. Ou não lembro de quando, no beta aberto, não bastou ajustarem algo não previsto no jogo. Tiveram que chamar de monstro todo mundo que usou drones, minas guiadas ou torretas para matar animais. Aff, que exagero. Mas voltando à narrativa, o único ponto relevante dessa edição se relaciona aos fundadores. Uma facção que inventaram para essa minissérie atrapalha a vida de todos na Filadélfia. Um pessoal que acredita que o país desde a sua criação é falho e por isso querem reescrever a Constituição. Uma facção que durante meses foi um mero incômodo e de uma hora para outra surgiu armada até os dentes com morteiros, metralhadoras e bazucas. Algo inexplicável aos olhos da Heather, e que para o Caleb se assemelha muito à situação do LMB em Nova York. Por conta disso, ele vê sentido em procurar mais pistas em uma das bases dessa facção e, para terem maior assertividade, Heather resolve ter mais informações a respeito, falando com o desertor dos fundadores, que hoje faz parte do assentamento. Durante o bate-papo, Caleb descobre que a mesma mulher de cabelos curtos, olhos claros, roupa preta e treinamento militar é a responsável pela abrupta mudança ocorrida na facção, que o apelido dela seria Mantis, ou em português, Louvo a Deus. Caramba, é até engraçado. Estou tendo que contar toda a novelinha dessa revista para que seja possível entender o contexto do único ponto relevante da próxima edição, mas vamos lá. Continuando, eles vão até a tal base da tal facção, aonde ao se aproximarem detectam via Isaac o mesmo tipo de transmissão encriptografada que o Caleb detectou no esconderijo da Mantis em Nova York. Ao invadirem furtivamente o local, o desertor os leva à sala de rádio, onde encontram um dos chefes da facção enviando uma mensagem sobre o novo ataque. Após matar todo mundo que estava por ali, eles pegam os documentos e o rádio que estavam usando. Equipamento de rádio este que seria o último ponto relevante da história, mas que teríamos mais informações a respeito somente na próxima edição. Quanto ao ponto relevante dessa edição, depois de toda a historinha para explicar a origem do bendito rádio, que será usado na edição seguinte, ele se resume à última página da revista, onde Mantis comunica a sua supervisora que perderam contato com o pessoal na Filadélfia e estão investigando o ocorrido. Sua supervisora pergunta se deveriam se preocupar com a situação, pois mesmo com todos posicionados e prontos para agir, esse já é o segundo problema em um mesmo mês, contando o ocorrido em Nova York. Mantis afirma que está tudo de boa, e desliga. Tanto a tradução desse diálogo e o nome da supervisora dela são os pontos relevantes aqui. Algo que, como disse antes, são os detalhes que o leitor tem que unir com a história que ele descobre ao longo do jogo. Afinal, essa Wyvern é a mesma que conhecemos como um dos membros da unidade especial da facção do Presunto em Washington. Aliás, digo, Patas Negras. Lembram dela? Não? Então vejam aí a primeira aparição que temos dessa cidadã e logo na sequência a sua principal participação na história.
ver os fogos de artifício? Você não vai se decepcionar. Alvo na mira. Iniciando sequência de lançamento. Meu Deus. Atenção! Isso não é um treinamento! Precisamos evacuar o prédio imediatamente! Repito, não é um treinamento! Esse nome, Wyvern, que em português se traduz em serpe, cujo significado é algo próximo de um dragão, não por coincidência gerou um conjunto de peças de equipamento, que lembram um réptil alado, já que seus bônus giram em torno de voo, no caso potência para o drone, e geração de dano, no caso do conjunto, chance e dano crítico. Sendo mais direto, esse aí seria mais um pano de fundo para explicar os inúmeros fabricantes de equipamentos, uma maneira de dar contexto às peças que podemos usar em nossas builds, igual o que já expliquei em um vídeo anterior quanto o DH ou a Hardwire. Agora que sabemos quem está por trás de tudo, podemos estender para além do gibi outras informações. Nesse mesmo vídeo que falei da DIH, que evidenciei que o Coronel Bliss se encontrou com o Presidente Ellis em uma dada situação, aquilo lá embasa parte do conteúdo do gibi, pois comprova a relação dos Pata Negras com o LMB. E não só isso. Por conta do mapa da edição anterior marcar 5 cidades, onde uma delas é Washington, pelos Pata Negras estarem por trás do LMB em Nova York e dos fundadores na Filadélfia, por trás de qual facção eles estariam em Washington? Bem, para quem prestou atenção nos áudios do Manny durante as missões, a facção escolhida em Washington foi os Hienas. Isso fica claro ao jogar a fortaleza da arena invadida. Download concluído. Segundo o relato, há meses os Patas Negras estão enviando armas e tecnologia para os Hienas por debaixo dos panos, só para manter a cidade em desordem. Não estão roubando suprimentos dos Hienas, estão reavendo o que é deles. Não acredito que os Patas Negras estavam fomentando os Hienas esse tempo todo. Mas isso explica um monte de coisa. Também podemos perceber, escondidos sutilmente nos cenários, esses equipamentos militares que alguém providenciou para o uso dos caras, que não por coincidência provieram das Forças Armadas norte-americanas, que eram um dos principais clientes da DIH e, como mostrei naquele vídeo, estavam sendo sabotados pelos Pata Negras com desvio de material. Aliás, não foi só por isso. Vocês já leram essas telinhas aqui que explica detalhes dos arquétipos dessa facção? Repare que em alguns casos o texto deixa claro que outros agentes da SHD acham estranho eles terem os armamentos que usam. E para finalizar esse assunto, por ele ser a parte principal da trama, e como comentei no início, esses pontos acabam sendo de responsabilidade do jogador, ao unir as pontas soltas da revista aos fatos que se descobrem no decorrer da jogatina em Washington. Se você viu o vídeo que não paro de mencionar quanto a DIH, lá também tem a cerejinha do bolo, que seriam aqueles pontos que mostrei escondidos na raid, e que tem a ver muito com a narrativa do jogo. Isso porque agora você com certeza entendeu a razão de por lá existirem inúmeras caixas etiquetadas como propriedade dos Pata Negras e a cidade de Nova York. Sejam eles itens que recuperaram do LMB depois da queda do Bliss, igual que fazem com os Hienas quando a fortaleza deles é invadida, ou mesmo itens que não conseguiram enviar para lá, devido ao Caleb ter frustrado o contato da Mantis com o LMB na primeira edição da revista. Agora falta só o último ponto relevante. Como já disse antes, ele tem a ver com o tal rádio, ou sendo mais preciso, um transmissor via satélite. Diferente dos documentos, onde após uma análise se descobriu conter dados sobre instalações secretas de defesa na cidade e os detalhes dos seus sistemas de segurança, o tal rádio e sua transmissão criptografada continuaram um mistério. Após trocar mensagens com a Feilau, Caleb é instruído a levar o aparelho ao Fort Meade, que é a sede da Agência de Segurança Nacional, a famosa NSA. Isso porque ela é considerada a maior agência de inteligência em criptologia do mundo. Próxima parada, Baltimore. Chegando na cidade, eles encontram o Brian, protegendo as instalações da NSA, e após um breve bate-papo são levados à sala da vice-diretora do local. Lá contam toda a história e como ela já trabalhou na área técnica, ficou abismada por nunca ter visto um hardware como aquele do transmissor. Para aqueles que não sabem, a NSA é uma agência subordinada ao Departamento de Defesa americano. Tipo o que seria o primo super hiper bombado do nosso Ministério da Defesa aqui no Brasil. Departamento esse que fica no Pentágono, e é responsável também pela DARPA, onde jogamos a DLC do episódio 2. Lembrando do local e toda a tecnologia que vemos por lá, seja logo no começo da missão através de protótipos expostos, ou mesmo no decorrer dela com desenhos técnicos de referência colados em paredes, descobrimos que tanto nossos apetrechos tecnológicos quanto os dos Patas Negras são provenientes de lá. E talvez isso mostre que temos uma origem comum das bugigangas compartilhadas entre eles e a SHD. Por outro lado, a facção do Presunto, diferente da SHD, deve possuir fontes diferentes de tecnologia, e não apenas a DARPA. Por que falo isso? Na revista, os técnicos da NSA, que seriam subordinados ao Departamento de Defesa igual aos técnicos da DARPA, devido à sua área de atuação, eles possuem ciência a respeito de todos os projetos de tecnologia do governo envolvendo criptografia. Mas ao passarem uma semana analisando o rádio, dizem que ele possui tecnologias de ponta, coisas que eles mal conseguem imaginar. Em resumo,
Isso não veio da DARPA. Assim, torço para que futuramente, no jogo, o pessoal explique com mais detalhes a origem dos Patas Negras. Inclusive aqui podemos fazer um paralelo com eventos do jogo. Como a criptografia da facção do Presunto é algo que a SHD nunca ouviu falar, e é por isso que o Caleb não consegue decodificá-las as 2 vezes que as capta, seja em Nova York ou na Filadélfia, isso explica algo semelhante que acontece conosco durante algumas missões, como mostra esse gameplay aí na tela. Detectando comunicação criptografada nas redondezas. Devem saber que você está chegando. Continuando no gibi. Os técnicos criam um aparelho capaz de triangular o local de origem de qualquer comunicação captada na frequência daquele transmissor, e assim os agentes acham o esconderijo da Mantis e acabam com ela. Vale dizer que ela estava em uma cidade chamada Frederick, e isso mostra quão à risca os Pata Negras seguiam seus planos, já que essa cidade fica em uma área metropolitana dividida por 2 cidades daquele mapa do esconderijo, Baltimore e Washington. Esse é o fim da história. Por falar em seguir a maneira da risca, acho que fiz besteira falando que eram 5 pontos relevantes. Na realidade seriam 6, pois nas últimas páginas da revista rola algo interessante, antes de todos os agentes rumarem para Washington, como mostrei no vídeo passado. Após capturarem Amantes, o relógio dos 3 agentes se desligam, devido à sabotagem do nó principal da rede SHD, que é mostrada em um eco do jogo e que detalhei em um vídeo passado. Segundos depois, eles ouvem uma explosão nos arredores. Nessa cidade de Frederick está o comando médico de todo o exército, um local chamado Fort Detrick, que é uma das principais partes do programa de defesa biológico. Um local que foi varrido do mapa por um ataque de proporções ignorantes. Um ataque sincronizado com a derrubada da rede da SHD. Mas para evitar que os agentes da SHD unam as pontas soltas, já que Amantes, em alguns momentos com sorrisos sarcásticos, deixa claro que sabe algo a respeito do que está ocorrendo, ao saber de sua captura, a SERP ordena que os soldados que ainda estão na área eliminem. Isso não te lembra algo? Não estou falando da morte da Amantes, mas sim algo que rola lá no tutorial no começo do jogo. Tipo, o que está aí na tela através da jogatina do agente Jack Bauer do PCT, um ataque inesperado à cidade que você estava, também sincronizado com a derrubada da rede SHD? Porra! É um pedido de socorro, com as coordenadas de Washington. Como é possível? Pro chão! Todo mundo pro chão! No começo do jogo não é óbvio quem lhe atacou, mas se você reparar, antes dos Pata Negras invadirem Washington no pós-jogo, já estava claro que eles estavam atuando em outros lugares. Como posso afirmar isso? Bem, logo após concluir a missão do bunker, seu personagem reativará o nó nacional da rede da SHD. Nesse momento rola essa cutscene, e repare que nele está a agente Sanders, a sua companheira tanto no tutorial quanto na missão do Pentágono. E veja que ao fundo temos os soldados que atacaram a cidade. Então lá também houve um ataque da Pata Negra. Agora sim posso dizer fim da história. Como você pôde perceber, após meia hora de vídeo, a revista nos contextualizou sobre os preparativos da invasão dos Patas Negras. Desde como eles nas sombras ajudaram outras facções a desestruturar o governo em inúmeras cidades, passando pela eliminação de alvos específicos, até o grande ataque final sincronizado com a queda da rede SHD. No próximo vídeo desse quadro, o foco será o livro Broken Dawn, algo relacionado diretamente com o gibi, devido à presença da Mantis, do agente Ike Ronson e os tais alvos específicos eliminados pela Pata Negra em Nova York. Assim espero que tenham gostado. Curti bastante todo o material que usei nesse vídeo. Prova disso foram as diversas mensagens que troquei via Twitter com o sueco escritor da minissérie. Através dessas mensagens obtive informações bem legais, tipo o que comentei no vídeo anterior de erro de continuidade, devido à falta de comunicação entre ele e o pessoal do estúdio. Afinal, além daquele tapa-olho da Feilau, rolou também um ajuste na cor do cabelo da SERP, que na revista em 3 edições era preto e na encadernada virou loiro. Isso rolou porque eles não sabiam que no jogo ela estaria loira, como se percebe naquele cutscene dela matando um agente. Por outro lado, ele não soube me confirmar se as tecnologias mostradas na minissérie, que não existem no jogo, diga-se de passagem, algum dia serão trazidas para o videogame pelos desenvolvedores. Coisas como essa granadeira com detonador manual, ou algo usado pelos Pata Negras no esconderijo em Frederick. Uma espécie de embaralhador. Mas diferente do modelo que conhecemos, como esse aí na tela, o de lá atrapalhava os agentes a mirarem nos oponentes, e não o funcionamento das suas habilidades. Espero que vocês tenham gostado.
Falou!